Olá, queridos, bom dia a todos nossos queridos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, grego. Um beijo no seu coração, uma excelente semana a todos inscritos aqui no canal. Meu muito obrigado, já são mais de 2.000 inscritos e mais de 300 vídeos relacionados a conteúdo teológico acadêmico. Vale a pena dar um aviso antes de começarmos este vídeo. Dia 19/2 teremos um evento em nossa escola e será uma aula magna com o retorno das atividades acadêmicas primeiro semestre de 2024. Então será trabalhado o tema das tradições da Torá, teremos 3 palestrantes convidados, será muito bom. Quiser saber mais, o contato é o 11 970 98 42 32 e aqui no canal também estaremos postando o banner do evento, ok? Queridos, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema complexo, que é o divórcio, né? O divórcio à luz da Bíblia. O pessoal inscrito aqui no canal sabe que a minha área de atuação é a teologia e as ciências da religião. Já são 17 anos como professor de teologia e estudando do bacharel ao doutorado ciências da religião e com experiência também em classe com alunos de diversas instituições cristãs que de certa maneira pensam muito diferente devido à confessionalidade do seu grupo. O molde do pensamento eclesiológico de um determinado grupo contribui nas opiniões de um determinado cristão, de uma determinada pessoa. E por isso eu quero conversar com vocês a respeito deste tema, a respeito do adultério, à luz aqui da Bíblia, ou propriamente o divórcio, né? Propriamente o divórcio. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, nós temos algo interessante aqui, que é justamente o ensino de Jesus a respeito do adultério. E aí ele entra nessa questão do divórcio. Diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O verso 31, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Bem, queridos, os ensinos de Jesus, eles transpassam tempos. No entanto, é interessante ressaltarmos o contexto judaico. O contexto judaico que Jesus vivia, o chamado judaísmo neotestamentário, ele tinha várias linhas de farisaísmo aos saduceus, aos zelotes, aos essênios. O pensamento judaico religioso de Jesus inclina-se mais à linha judaizante dos essênios, um judaísmo de pessoas pobres e piedosas que tinham uma certa vida devotada às participações culticas no Shabat, no sábado. E é muito interessante porque Jesus ele cita uma passagem do livro de Deuteronômio, em hebraico do Sefer Devarim. Ele cita essa passagem do texto de Deuteronômio a respeito do divórcio, porque diz que Moisés ele deu carta de divórcio por causa da dureza de coração. No Antigo Testamento era um pouco diferente, também estamos falando de um contexto judaico e de uma cultura que era muito normal
a bigamia e a poligamia. Tanto é que na Bíblia nós temos o Eucana, que era casado com Ana e Penina, nós temos Jacó, que tinha Raquel, Leia, Bila, Zilpa, e até o Salomão, que o texto diz que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. As nossas queridas inscritas aqui no canal, né? Lembrando que Antigo Testamento é judaísmo, por isso que eu gosto de deixar bem frisado que Antigo Testamento é judaísmo e nem todas as coisas do Antigo Testamento dão certo colocar na prática cristã do Novo Testamento, até porque cristianismo é uma religião diferente do judaísmo. Embora o cristianismo nasceu do judaísmo, mas tem que saber analisar coisas que estão no Antigo Testamento, recomendações do judaísmo para o Novo Testamento, principalmente as cartas direcionadas às igrejas, que são, na verdade, um modelo para se construir os conceitos doutrinários para o cristianismo. O que eu quero dizer com isso, queridos? Não podia, no judaísmo, haver um divórcio sem um motivo válido. Até porque o divórcio seria retornar a filha para a casa dos pais. E uma vez que essa filha já tinha se casado, já não era mais virgem, o pai teria muitíssima dificuldade de conseguir um outro pretendente para ela. Porque a cultura era justamente essa, de tirar uma moça da casa dos pais sendo virgem para iniciar uma vida marital, uma vida familiar. Então, se o homem repudia, divorcia e manda ela para a casa dos pais, é um problema para o pai, porque é mais uma boca para alimentar, sendo que já é uma mulher e esse pai terá dificuldade de arrumar um outro pretendente para ela se casar. Então, não podia simplesmente se divorciar por qualquer motivo, a não ser que fosse por adultério, por um motivo válido. Só que o Antigo Testamento era complexo também, porque se uma mulher adulterasse, ela era apedrejada. E se porventura uma pessoa se casasse com uma jovem e no dia do primeiro relacionamento um pano branco que fosse colocado embaixo dela não estivesse forrado de sangue, o rapaz poderia acusá-la de não ser virgem, aí se devolvia ela para a casa do pai e ela seria apedrejada até a morte. Então percebam que o Antigo Testamento era uma outra cultura, estamos falando de um judaísmo primitivo, que nós temos o resgate desses comportamentos por intermédio dos textos mais antigos. Tudo bem, Jesus, ele trabalha dentro de um contexto judaico, ele direciona os seus ensinos a judeus e ele bate justamente nessa questão do divórcio, dizendo: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a põe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, estamos falando de um contexto judaico, né? E eu estou trazendo isso, queridos, justamente por aquilo que eu falei no começo. Tem algumas pessoas que elas não cuidam do seu casamento, e pelo fato delas não cuidarem do seu casamento, do seu relacionamento, elas acabam querendo justificar que a determinada pessoa precisa ficar com ela até o dia da sua morte, porque se casou e o relacionamento cristão é para a vida toda. Irmãos, queridos, é muito complexo tentar manter um relacionamento conjugal embasado no argumento do relacionamento cristão tem que ser para a vida toda. Por quê? Porque um casamento, ele precisa ser cuidado. É semelhante a uma planta que você rega, que você aduba, que você cuida, porque senão ela pode ficar doente. Existem casamentos doentes.
Existem casamentos de pastores que são doentes, que o pastor vive em um quarto, a esposa vive em outro, e eles constroem um aparente relacionamento para eles aparecerem na mídia ou diante da igreja no culto de domingo, para manter aquela ideia de uma família perfeita, quando na verdade o amor já acabou e o relacionamento já acabou. Ou seja, queridos, não dá para se tentar manter uma vida a dois, um casamento embasado num dogma que às vezes se constrói numa interpretação de um ensinamento de Jesus que era envolvido a partir do pensamento judaico da época que ele viveu e do grupo judaizante que ele fez parte também. Então, por exemplo, tem igrejas que elas ensinam que se o casal ali vier se separar, é para os dois ficarem separados até o dia da morte. E há casos que o marido se separa e constitui outra família, a esposa, a repudiada, ela ainda continua membro daquela determinada igreja, mas ela não tem o privilégio de iniciar um outro relacionamento, porque se ela assim fizer, a igreja diz que ela está em adultério e ela sai de comunhão e de todas as atividades da igreja. Isso era muito comum em igrejas mais pentecostais, como a Deus e Amor e outras desse segmento. No entanto, esse pensamento não atrapalhava as pessoas de quererem finalizar os seus relacionamentos. E quando um relacionamento ele se finaliza, às vezes isso não aconteceu da noite para o dia. É um desgaste que vem ocorrendo ao longo do tempo. Sabe uma peça de um automóvel que ela vem se desgastando ao longo do tempo e ela precisa de uma manutenção preventiva? Seria melhor se trocasse essa peça antes dela quebrar e atrapalhar outras peças. Então existem coisas no relacionamento que são necessárias passar por uma manutenção preventiva. Algumas coisas que atrapalham o casal, que atrapalham a família, que se os dois não sentarem, conversarem, colocar os pingos nos is e tentar resolver essas coisas, esses problemas podem ser empurrados com a barriga e isso pode gerar um problemão lá na frente, ao ponto de vier uma separação, uma ruptura do relacionamento, e não terá conceito dogmático que possa manter aquele casal juntos, visto que dogma de igreja que diz que o casamento cristão tem que ser eterno não sustenta um relacionamento que não tem manutenção. Não sustenta um relacionamento que não tem um vinho novo, que não tem amor, que não tem aquela chama que mantém um relacionamento de casal passar por 20 anos, 30 anos e assim sucessivamente. Eu me lembrei que eu estava conversando com uma pessoa que ela estava reclamando da filha. A filha tinha se casado e o casamento da filha durou 3 meses. Cara, que loucura! Porque com menos de 1 ano não dá para saber se vai dar certo. E com 3 meses ali já... Isso é um problema, porque se faz planos, envolve familiares, envolve expectativas, e aí simplesmente tem a ruptura ali do casamento. Poxa, ainda está na memória as festas, os padrinhos, toda aquela cerimônia. Então é complexo. No meio cristão tem um outro problema, porque se tinha e ainda se tem pastores que tentam acelerar o casamento. Quando você tem ali 2 jovens que estão iniciando um namoro, você tem ali alguns pastores que tentam dar prazo de validade para aquele namoro. Não, você tem que ficar só namorando 6 meses e depois casar para não abrasar, não cair em fornicação. E os jovens, na ansiedade de ter uma vida sexual ativa, saem casando para poder atuar sexualmente falando e depois vê que esse casamento não é só sexo e acabam se separando. Ou seja, na minha caminhada cristã eu conheço muita gente assim,
que acabou se frustrando, estão no segundo ou no terceiro casamento porque foram mal orientados. E isso é um prejuízo, isso é um problema. O que eu quero trazer nesse vídeo para você: não adianta você tentar manter o seu casamento embasado numa doutrina da sua comunidade cristã, que casamento é para a vida toda. Não tem que ficar casado para a vida inteira, senão vai ser disciplinado, vai sair de comunhão. Isso não manterá o seu casamento. O que manterá o seu casamento é uma manutenção preventiva, onde os dois estão sempre buscando amar, respeitar e se ajustar. Porque você pode ter 20 anos de casado, você não conhece a outra pessoa na sua totalidade. Há ajustes que precisam ser realizados. Nós temos aqui uma recomendação de Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 7, é uma recomendação bem interessante. Ele fala sobre a atividade sexual do casal, que não pode ser interrompida, e não é fácil, né? Quando nós falamos da vida contemporânea, onde os dois trabalham muito, é totalmente diferente de uma cultura onde os casais tinham 10, 12 filhos, não tinha televisão, nem internet, nem redes sociais. Mas e aí, queridos? Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, verso 12, ele começa dizendo: aos mais digo eu, não Senhor, ou seja, é uma recomendação, um conselho de Paulo. Se alguém, irmão, tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Ou seja, Paulo entende que naquele contexto da igreja de Corinto existia mulheres se convertendo ao cristianismo e os maridos querendo deixá-las por causa disso. E existia homens se convertendo ao cristianismo e as mulheres querendo deixá-las, porque era uma outra cultura, uma outra religião, e o cristianismo veio e bagunçou de uma forma boa, porque traz as verdades de Cristo, do amor de Deus manifestas pelo Senhor Jesus. Mas nós estamos falando de uma outra cultura que recebeu a Jesus e que nunca tinha ouvido falar. Então, em alguns momentos, a mulher que agora queria se converter ao cristianismo e aderir àqueles ensinamentos, o homem poderia ser um servo de Afrodite, que era a deusa da cidade de Corinto, e ele não aceita aquilo. E ele simplesmente queria se divorciar. E aí Paulo está recomendando, dizendo: olha, se ele quer permanecer contigo, mulher, permaneça com ele. Se ele quer se separar, se separe, não tem o que fazer. Então, nessa situação, nós temos um Paulo que ele está trazendo um outro ensinamento, um outro aconselhamento mediante a situação, os problemas. Ou seja, é muito complicado você aconselhar uma mulher que apanha, uma mulher que sofre, a permanecer casada quando esse camarada não se arrepende, não quer um arrependimento, não quer tratá-la com o respeito devido. E vice-versa, você falar para um homem que ele tem que continuar casado com uma mulher que não o respeita, não o ama e que também não quer buscar um vinho novo para esse relacionamento, é complicado. Por isso nós temos esse texto que diz uma espécie de condição que condiciona os mesmos a permanecerem juntos ou optarem pela separação, que é o divórcio. O que eu posso dizer, queridos? Não adianta querer sustentar um relacionamento no dogma que relacionamento cristão tem que ser para a vida inteira.
Se você quer que o seu casamento seja duradouro e que ele permaneça até o dia da morte de um ou de outro, isso precisa ter uma manutenção preventiva. Você precisa cuidar do seu casamento. Você precisa cuidar desse relacionamento para que o amor de Deus possa regá-lo e para que vocês possam viver um estado de vinho novo mesmo nas adversidades, pois todo relacionamento tem dificuldades. Bem, queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E se você quiser ser nosso aluno ou nossa aluna, entre em contato conosco pelo 11 9 70 98 42 32. Um grande abraço a todos vocês e um beijo no coração de todos. Shalom!